are loving being in Brazil. Bem, tem sido algo maravilhoso estar no Brasil. Yesterday afternoon, we went for a swim in the sea. Ontem à tarde nós fomos nadar no mar. We had some lovely seafood. Nós comemos um fruto do mar maravilhoso. But the best part has been meeting you, our brothers and sisters in Christ. Mas a melhor parte foi conhecer vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Your joy in Christ, A sua alegria em Cristo, your love for people, o seu amor pelas pessoas and your singing and wonderful music. e o seu cântico, a sua música maravilhosa. So thank you very much for having us here today. Então, muito obrigado por nos receber aqui hoje. Now, yesterday we saw Peter preach the gospel to religious Jews in Jerusalem. Então, ontem nós vimos Pedro pregando para pessoas religiosas em Jerusalém. Today we see Paul preach the gospel to pagan philosophers in Athens. Então, hoje nós vamos ver Paulo pregando a filósofos pagãos em Atenas. And our reading today is Acts 17, verses 16 to 34. Então, a nossa leitura nesta manhã será Atos 17, do 16 ao 34. Okay. Diz assim, a palavra do Senhor em Atos 17, a partir do versículo 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber que venha a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem,
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. We learn three things from what Paul did in Athens. Nós aprendemos três coisas a partir do que Paulo fez em Atenas. One, what Paul saw, a city full of idols. Primeiro, o que Paulo viu? Uma cidade cheia de ídolos. Two, how Paul felt. He was greatly distressed. Segundo, o que Paulo sentiu? Ele ficou revoltado. Three, what Paul did. He preached the full gospel. E terceiro, o que Paulo fez? Ele pregou o evangelho plenamente. So first, what Paul saw, a city full of idols. Então, primeiro, Paulo viu uma cidade cheia de ídolos. And let's look at verse 16. Então vejam aí o versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paul was in Athens waiting for Silas and Timothy to join him. Então, Paulo estava em Atenas esperando que Silas e Timóteo viessem se encontrar com ele. They were going on to Corinth and Ephesus. Então eles tinham ido a Corinto, a Éfeso. This may not have been a planned visit. He was just waiting around. Então ele não era um plano dele visitar a cidade, ele estava apenas passeando pela cidade. Now Athens was a stunning city. Então, Atenas foi uma cidade que lhe chamou a atenção. Even today it's world famous. Ainda hoje, Atenas é uma cidade famosa. It had statesmen, philosophers, buildings, poets, painters. Então, havia filósofos, arte, poetas. But Paul didn't go round as a tourist. Mas Paulo não saiu pela cidade como um turista, tirando fotos. He went round as a Christian and saw idols. E ele andou pela cidade como um cristão e viu os ídolos. The city was full of idols. It was a forest of idols. A cidade era tão cheia de ídolos que parecia mais uma floresta de ídolos. Now, do you have children or grandchildren who like Lego? Você tem filhos ou netos que gostam de brincar com Lego? Yeah? Sim? Well, see? Ou não? No? Well, by 2019, there will be more Lego minifigures in the world than there will be human beings. 2019. Em 2019 haverá mais Lego no mundo do que pessoas. Scary thought. É um pensamento assustador. Well, at one point in the history of Athens, there were 3 times as many idols as there were humans in that city. E na história de Atenas, houve um período que havia 3 vezes mais ídolos do que pessoas. 30,000 idols. 35 mil ídolos. Now you know an idol is any good thing that becomes a God thing in our lives. Something good that becomes God in our lives. E ídolo é alguma coisa boa que algum dia vai se tornar um Deus na nossa vida. An idol is something that gives people, they think, security, comfort and hope instead of God. E o ídolo é algo que dá para as pessoas conforto, segurança, em vez de buscar isso em Deus. Our hearts are idol factories.
Os nossos corações são fábricas de ídolos. We can make idols out of wood or stone. Nós podemos fazer ídolos de madeira ou de pedra. We can make idols in our minds. Nós podemos fazer os ídolos também em nossa mente. If we say, I like to think of God as, Se eu disser assim, eu gosto de pensar em Deus como, do we have an idol of God in our minds? então nós temos ídolos de Deus em nossa mente. The reformer, John Calvin, Então o reformador João Calvino diz: used to say the Bible was like spectacles. The Bible is like glasses. Yeah. A Bíblia é como se fosse uma lente de aumento. We need the Bible spectacles to see the world properly. Então nós precisamos da Bíblia como essa lente para ver o mundo. This is what Calvin says. E é isso que Calvino diz. As eyes, when dimmed with age or weakness or defect, cannot see, unless aided by spectacles. Well, that's the quote there. Yeah. So we cannot see if our eyes are weak or have defects unless we have spectacles. Então se nós tivermos problema com nossa vista, nós não podemos ver a menos que tenhamos um óculos para ver. Calvin says, unless we have spectacles of Scripture, we are confused. Então Calvino dizia assim, a menos que nós não tenhamos um óculos que é as Escrituras, nós não podemos ver. Now, being a Jew, Paul knew his Bible. Então, sendo um judeu, Paulo conhecia a sua Bíblia. And the chapters that must have been lenses in his glasses, Então, os capítulos, os textos que poderiam estar nos seus óculos, one is Exodus 20, um deles era Êxodo 20, the Ten Commandments. os 10 mandamentos. Commandment number 1, O primeiro mandamento: you shall have no other gods before me. e não terás outros deuses diante de mim. Commandment number 2, E o segundo mandamento: you shall not make for yourselves an idol. e também não farás imagem de esculturas. But I think behind what Paul does in Athens is another passage of the Old Testament. Mas outra passagem que eu acho que Paulo tem em mente quando ele está em Atenas é Isaías 45, 18 a 23. Turn to Isaiah 45. Vamos então para Isaías 45. Paul is talking about idols, and can you read 18 to 23? Então, Paulo está falando sobre ídolos. Nós vamos ler então do 18 ao 23. Porque assim, 45, 18 to 23. então diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás.
diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. There is only one God. Há apenas um único Deus. Idols are fake. Os ídolos são falsos. There will be judgment. Haverá um juízo. Turn to God and be saved. Se voltem para Deus e serão salvos. So that comes behind what Paul does in Athens. Isso é o que está por trás do que Paulo sente quando está em Atenas. Now, wearing Bible spectacles, what do you see where you live? Então, pegando aqui os óculos da Bíblia, o que você vê onde você habita, mora? We see in Acts 17 that Paul was careful how he looked. Então, nós vemos aqui como Paulo se sente a partir do que ele vê em Atenas, no capítulo 17. Look at verse 22. Vejam o que diz o versículo 22. He says, "People of Athens, I see." Ele diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo. Verse 23, "As I walked around and looked carefully." E ele diz no versículo 23, porque passando e observando. As you look carefully around where you live, what do you see? Então, olhando cuidadosamente onde você mora, o que você vê? Are there idols of saints and crucifixes to make God look small? Há ídolos ou crucifixos que fazem Deus se tornar pequeno. Are there other religious idols? Há ídolos religiosos. Near my city, people worship money. Há pessoas adorando o dinheiro. I live 1 hour from London. Eu moro 1 hora de Londres There is lots of money in London. e há muito dinheiro em Londres. People think that money will give them security and happiness and hope. Algumas pessoas acham que o dinheiro vai lhes dar segurança, felicidade e esperança. Where I live, people worship family. Onde eu moro, as pessoas também adoram as famílias. Family is a good thing from God, A família é uma boa coisa dada por Deus, but family can become an idol. mas a família pode se tornar um ídolo. People say, I cannot do this because of family. E algumas pessoas dizem, eu não posso fazer isso por causa da minha família. People say, my family is my hope and my security and my comfort. Então algumas pessoas dizem, a minha família, a minha segurança, a minha felicidade, o meu conforto. People worship celebrity. As pessoas também adoram as celebridades. People worship pop idols. Elas também adoram os ídolos pop. There are even football idols. Há também ainda os ídolos do futebol. Not English players, Não ingleses, Ronaldo. mas Ronaldo. But what Paul saw Mas o que Paulo viu was a city full of idols. foi uma cidade cheia de ídolos. Can you see? Vocês conseguem ver isso? We think next about what Paul felt. E vamos ver agora como Paulo se sentiu. Second point, what Paul felt, he was greatly distressed. Então, segundo, o que ele sentiu é que ele se sentiu totalmente revoltado. Read verse 16. Okay. Enquanto Paulo vos esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paul was greatly distressed. Então, estava profundamente revoltado. Now I have a book here that I love to read with my 4 young children. Aqui eu tenho um livro que eu gosto de ler com os meus 4 filhos. It's called People, Chama-se Pessoas. and it says how different we are as people. E mostra o quão diferente nós somos enquanto pessoas. We like very different things. Então, nós gostamos de muitas coisas diferentes. Different games, Jogos diferentes. we look different, Nós temos uma aparência diferente. we wear different clothes, Nós vestimos roupas diferentes. we have different shaped noses and ears and hair. Nós temos forma diferente, diferentes cabelos, diferentes narizes. And it's interesting in what it says in this book, E o que é interessante, apesar do que diz neste livro,
because it notes that what makes some people laugh makes other people cry. é que a mesma coisa que faz algumas pessoas sorrirem, faz outras pessoas chorarem. On a wedding day, some people are very happy, Num casamento, algumas pessoas estão muito felizes, other people are very sad. outras estão muito tristes. The mother of the bride. Ou talvez a mãe da noiva. When people watch a film, some people laugh, other people cry. Quando estamos assistindo um filme, algumas pessoas sorriem, outras choram. But how did Paul feel when he went to Athens? Mas como Paulo se sentiu quando ele estava em Atenas? Paul was greatly distressed. Ele estava profundamente revoltado. He did not just think this is a foreign city, they are different, I like what they do. Ele não simplesmente pensou, essa é uma terra estrangeira, eles são diferentes, eu gosto da maneira como eles são. He was greatly distressed. Ele estava profundamente revoltado. Now this word for greatly distressed E essa palavra, revoltado, is often used in the Old Testament. é muitas vezes usado no Antigo Testamento. It is used about God himself. É usado muitas vezes para o próprio Deus. It describes his reaction to our idolatry. Demonstra a reação de Deus contra a nossa idolatria. So when the Israelites made the golden calf at Mount Sinai, the Lord was greatly distressed. Então, quando Israel fez aquele ídolo de um bezerro de ouro no deserto, Deus estava profundamente revoltado. When they committed idolatrous immorality with Baal of Peor, the Lord was greatly distressed. Então, quando eles também cometeram a idolatria em Peor, Deus também se sentiu da mesma maneira. When the northern kingdom made another calf to worship in Samaria, the Lord was greatly distressed. Quando os do Reino do Norte, em Samaria, fizeram ídolos também, Deus se sentiu da mesma maneira, profundamente revoltado. When Paul arrived in Athens, Então, quando Paulo chega em Atenas, Paul was greatly distressed. Paulo se sentiu profundamente revoltado. He felt the way that God felt about this city. Ele se sentiu da mesma maneira que Deus se sentia em relação àquela cidade. He was stirred up with compassion for these people. Ele estava cheio de compaixão por este povo, They would be facing God's judgment for their rejection of him. porque eles iam enfrentar o juízo de Deus por causa da sua rejeição. He was stirred up with zeal for the name of Christ. Ele estava completamente cheio de zelo pelo nome de Cristo. In the early 1800s, No começo de 1800, a man called Henry Martyn left England for Iran to be a missionary. Henry homem Martyn. chamado Henry Martyn foi para ser um missionário no Irã. When he was learning the local E language, quando ele estava aprendendo o idioma local, he heard news from a friend that some Muslims had killed some Christians. ele ouviu de um amigo que alguns muçulmanos tinham assassinado um cristão. Some claimed visions seeing Christ begging Muhammad to stop. Some claimed a vision seeing Christ begging Muhammad to stop this. Asking Muhammad to stop the killing. Ok. Então, alguns tiveram a visão em que Cristo pedia para Maomé parar isso. Henry Martyn later wrote, I was cut to the soul at this blasphemy. E então Henry Martyn escreveu depois que ele disse: eu me senti profundamente partido ou ferido com essa blasfêmia. Henry Martyn's friend was surprised and asked, are you okay? Então o amigo de Henry Martyn perguntou para ele: você está bem? Martyn replied, I could not endure existence if Jesus was not glorified. Ele disse: eu não posso suportar essa existência se Cristo não for glorificado. It would be hell to me if he were to be always dishonored like this. Para mim seria difícil ser desonrado dessa maneira. How do you feel about where you live? Como é que você se sente com a maneira em que você vive? Are you greatly distressed
about the idolatry? Você se sente profundamente revoltado com a idolatria? Or have you just got used to it? Ou você simplesmente deixa para lá? Are you distressed about all the people in Brazil? Você se sente profundamente revoltado com essa situação, todas as pessoas no Brasil? The idolatrous people in cities? A idolatria que as pessoas praticam nas cidades? The idolatrous people in the rainforests? Há também idólatras nas florestas? All the people in South America? Em todos os povos na América do Sul? Are you greatly distressed about all the people on this planet who reject God and idolatrous? Você se sente profundamente revoltado com todas essas pessoas no mundo que rejeitam a Deus na prática da idolatria? General William Booth started the Salvation Army. William Booth. Então, William Booth, o general William Booth, ele foi o fundador do Exército da Salvação. An officer wrote to him because this person was struggling to do evangelism. E um dos seus oficiais escreveu a ele porque estava lutando para fazer o evangelismo. He said, try tears. E ele disse, experimente lágrimas primeiro. It worked. E funcionou. We need to see as God sees and feel as God feels. Então nós precisamos ver da mesma maneira que Deus vê, precisamos sentir da mesma maneira que Deus sente. I don't cry much. I don't cry very much. Eu não choro muito. I think I am too British. Eu acho que eu sou muito britânico. But I know I need to cry Mas eu sei que eu preciso chorar about the people around me who are committing idolatry against God. eu tenho que chorar por aquelas pessoas que ao meu redor estão praticando a idolatria contra Deus. I need to be greatly distressed like Paul. Eu tenho que me sentir da mesma forma como Paulo se sentiu. Why do I not share the gospel more? Por que nós não pregamos mais o evangelho? Is it because I do not see as God sees and feel as God feels? É porque muitas vezes eu não vejo como Deus vê e eu não me sinto como Deus se sente. I need to do what Paul did. Eu preciso fazer também o que Paulo fez. What Paul did, he preached the full gospel. O que Paulo fez foi pregar o evangelho plenamente. Our passage shows Paul in 3 places. A nossa passagem nos mostra Paulo em 3 lugares diferentes. In verse 17, he was in the synagogue. E no versículo 17 ele está numa sinagoga. Also in verse 17, he was in the marketplace. No versículo 17 diz também que ele estava no mercado. He was there every day with the people who were just there. E ele estava todo dia lá com aquelas pessoas que estavam ali. And then in verse 19, he was taken to the Areopagus. E também no versículo 19 ele foi levado ao Areópago, The leaders of the city. os líderes daquela cidade. What does Paul preach about? O que Paulo pregou? Does he preach about philosophy? Ele pregou sobre filosofia? No. Não. Does he preach about world religions? Ele pregou sobre religiões? No. Não. Verse 18, Versículo 18. Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Paulo estava pregando as boas novas de Jesus e a ressurreição. The resurrection here is talking about the general resurrection. A ressurreição aqui fala da ressurreição em geral. The day when there will be a judgment for everybody at the end of time. Fala do dia em que haverá um juízo final para todas as pessoas. Preachers don't need clever arguments. Os pregadores não precisam de argumentos claros. Preachers don't need expert knowledge. Os pregadores não precisam de conhecimento de peritos. Preachers need to be faithful in telling people about Jesus. Os pregadores precisam ser fiéis em pregar o evangelho às pessoas. And as we see in Acts, the message is the same for everybody. Como nós vimos no livro de Atos, a mensagem é a mesma para todas as pessoas. Now these people in Athens were very clever. As pessoas desta cidade de Atenas eram muito inteligentes.
They were philosophers. Isso eram filósofos, They were leaders. isso eram líderes. But Paul preached the gospel. Mas Paulo pregou o evangelho. Now, you know Billy Graham? Vocês conhecem Billy Graham? In his autobiography, Na sua autobiografia, he talks about what it was like to go to Cambridge University and preach there. ele fala aqui como foi ir para a Universidade de Cambridge e pregar lá. He felt intimidated. Ele se sentiu intimidado. He wrote, Ele escreveu assim: I do not know that I've ever felt more inadequate and totally unprepared for a mission. eu não sei que eu tenha me sentido tão inadequado, tão despreparado para uma missão. I realize how shallow and weak my presentations are. E eu percebi a fraqueza das minhas apresentações. I was so overwhelmed with my unpreparedness that I almost decided to cancel my appearance. Eu me senti tão para baixo que quase desisti da minha apresentação. He just started to get to know John Stott, the preacher in London. John Stott. Ele recebeu uma carta então de John Stott. John Stott wrote to Billy Graham these words: Então John Stott escreveu para Billy Graham as seguintes palavras: Do not regard these men in Cambridge as intellectuals. Eles não têm essas pessoas de Cambridge como intelectuais. Appeal to their conscience. Apele para as suas consciências. They are sinners needing a savior. Eles são pecadores que precisam de um Salvador. So many preachers fail at this point when they speak to university men. Então, muitos pregadores falham neste ponto quando vão pregar para universitários. So, Billy, keep to the wonderful, clear, simple message God has qualified you to preach. Então ele diz: Billy, então mantenha a sua apresentação, sua mensagem simples, que Deus vai lhe preparar para pregar. Dear friends, every person in front of you needs the same message. Queridos irmãos, todas as pessoas diante de vocês precisam da mesma mensagem. The gospel of Jesus Christ. O evangelho de Jesus Cristo. Even though Paul talked to these people day after day, they didn't understand what he was saying. Mesmo que Paulo conversasse com essas pessoas todos os dias, eles não entenderam do que ele estava falando. Do you see verse 18? Vocês veem o versículo 18? Some of these philosophers asked, what is this babbler trying to say? Então alguns desses filósofos perguntavam o que esse tagarela quer dizer. They thought Paul was telling them about two new gods. Então eles achavam que Paulo estava falando de dois novos deuses. God number one, Jesus. God number two, resurrection. Deus número 1, Jesus, e Deus número 2, ressurreição. So Paul was taken to the Areopagus because this sounded threatening. Então algumas pessoas levaram Paulo para o Areópago para saber mais. They may have had power to silence or promote new teachers in the city. Porque era o que eles viviam, era disso, saber novidades, novas pessoas, saber o que eles tinham a ensinar de novo. Verse 19, they ask, what is this new teaching? Então, no versículo 19, eles perguntam: que ensino novo é esse? Que doutrina nova é essa? He begins by telling them what he's already seen. Então, ele começa falando para eles do que ele tinha visto. They even had an altar with the inscription, to an unknown God. Eles até tinham um altar no qual eles dedicavam ao Deus desconhecido. Perhaps this was their insurance policy, safety policy. Talvez isso fosse tipo uma política de segurança. If there were more gods that needed pleasing, this altar was for them. Então, se havia outros deuses que precisavam ser agradados, este altar era para eles. Paul is not positive about this. Paulo não teve um pensamento positivo acerca disso. He says to these clever people, you are ignorant. Ele disse para aquelas pessoas inteligentes: vocês são ignorantes. There is only one true God. Porque há apenas um único Deus verdadeiro.
In verse 24, No versículo 24, he doesn't live in special buildings. ele não vive em prédios especiais. In verse 25, No versículo 25, he doesn't need special offerings. ele não precisa de ofertas especiais. Next, he goes right back to the beginning of creation. Então ele vai para o princípio da criação. Verse 26, from one man, Adam, he made the nations. Então, no versículo 26, a partir de um homem, Adão, ele criou todas as nações. He decided every detail of where people should live. Ele decidiu todos os detalhes de onde as pessoas deveriam habitar. He did it this way so people could reach out for God. E ele fez dessa maneira para que as pessoas se dirigissem a Deus. Paul enters the lives of his hearers. Paul thinks about who he is speaking to. Paulo pensa sobre isso que eles achavam também, do que eles falavam. He quotes their philosophers. Ele cita um dos seus filósofos. We might quote words from pop music. Nós podemos citar palavras dos cantores pop. But in Athens it was pop philosophy. Mas em Atenas, os poetas, os filósofos eram populares. He says in verse 29, Ele diz no versículo 29, God is not like gold or silver or stone, something that we have made. então Deus não é como o ouro, a prata ou a pedra, ou como qualquer outra coisa que tenhamos feito. Paul in this sermon understands the time. Então Paulo, neste sermão, ele também fala do tempo. Do you see, what is the time now? Vocês lembram que horas são? From yesterday, últimos dias. Lembra de ontem? Os últimos dias. The judge has already been appointed. O juízo já foi determinado. We are in the last days Nós estamos nos últimos dias, before that resurrection to judgment. antes que aconteça a ressurreição para que venha o juízo final. The proof has been given to the world, verse 31, A prova tem sido dada ao mundo by Jesus' resurrection. através da ressurreição de Jesus. And God commands all people everywhere to repent. Então Deus ordena que todas as pessoas em todo lugar se arrependam. Paul is very clear in what the message is. Então Paulo é muito claro no que é a mensagem. Now, what we're going to do after we've had a break Então o que nós vamos fazer agora, depois do intervalo, is think more about how this applies. é pensar sobre isto, como se aplica. But as you have a break, talk to others about what you've learned already from Acts 17. Então, durante esse intervalo, eu converso com as pessoas para discutir o que vocês têm aprendido nesta manhã em Atos 17. See what Paul saw. Então, vejam o que Paulo viu. Feel what Paul felt. Sintam o que Paulo sentiu. Do what Paul did. Façam o que Paulo fez. So let's have a break. Vamos lá, até o intervalo. Então. Just to let you know what we'll be doing next, O que nós vamos fazer agora? I will say a bit more applying Acts 17. Nós vamos dizer como nós podemos aplicar Atos 17. Then we will have some questions. E depois nós vamos ter um momento para perguntas. If you are feeling shy, you can write the question down Se você se sentir tímido, você pode escrever no papel and pass it up here. e passar para nós aqui. After questions, Depois das perguntas, we will pray in nós groups vamos orar em grupos. after what God has said to us this morning. Pelo que Deus tem nos enviado a nós nesta manhã. So we have seen what Paul saw. Então nós vimos o que Paulo viu. We need to feel what Paul felt. Nós precisamos sentir o que Paulo sentiu. We need to do what Paul did. Nós precisamos fazer o que Paulo fez. And as we think about Paul's message, Enquanto nós pensamos na mensagem de Paulo, there are several things we learn. há algumas coisas que nós aprendemos. First one is this: A primeira é a seguinte: preach the only true God. preguem o único Deus verdadeiro.
People today think there are many different gods. As pessoas hoje acham que há muitos deuses diferentes. We need to tell them they are ignorant. E nós precisamos dizer-lhes que elas são ignorantes. There is only one true God who made the world and sustains the world. Porque há somente um único Deus verdadeiro que criou e mantém, sustém o mundo. Now, Paul doesn't name and shame particular gods in Athens. Mas Paulo, ele não nomeia, não especifica um Deus, o nome de dos deuses. That may be because he knew his hearers would stop listening. Porque ele sabia, se ele fizesse isso, talvez os seus ouvintes iam deixar de lhe ouvir. Or try to kill him. Ou talvez tentar lhe matar. Instead, he says there is one true God. Em vez disso, ele diz apenas que há um único Deus verdadeiro. When we evangelize Muslims, Quando nós evangelizamos os muçulmanos, this may teach us not to say Allah is a false God. isso aqui nos ensina a não dizer que Alá é um Deus falso. Will they listen to us after we say that? Will they listen to us if we say that? Eles não vão ouvir se nós dissermos isso. We tell them about the God who created everything. Nós vamos lhes falar do Deus que criou tudo. We tell them that God does not live in special buildings. Nós vamos falar de um Deus que não vive em prédios especiais. We tell them that God is not served by human hands. Nós vamos falar de um Deus que não é servido por mãos humanas. Do you see that there is some wisdom here in how we evangelize other religions? Você está vendo como a palavra de sabedoria, como devemos evangelizar as pessoas que pertencem a outras religiões. Paul is good at listening and noticing and understanding the people in front of him. Paulo era um bom ouvinte e sabia compreender bem, perceber as coisas das pessoas que estavam diante dele. He quotes their philosophers and talks about their gods. E ele citava os seus filósofos e falava dos seus deuses. But he doesn't stop there. Mas ele não parou aí. He preaches the only true God. Ele pregou sobre o único Deus verdadeiro. So, preach the only true God. Então preguem sobre o único Deus verdadeiro. Secondly, E a segunda coisa, preach the big Bible story. preguem a grande história da Bíblia. Paul begins with creation, Paulo começa pregando sobre a criação, verse 24, no versículo 24, Adam in verse 26, e sobre Adão, no versículo 26, sin in verse 30, sobre o pecado, no versículo 30, final judgment in verse 31. e juízo final, no versículo 31. And we see earlier in the marketplace Então, nós ouvimos antes lá no mercado, that Paul has been preaching Jesus and the resurrection. e lá Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. But to talk about the cross makes no sense without the big Bible story. E se falarmos apenas da cruz, isso não vai fazer sentido sem toda a história da Bíblia. If we say to a pagan, Jesus died for you, Se nós dissermos para um pagão, olha, Jesus morreu por você, it may be meaningless without context. e talvez isso não faça sentido para eles fora do contexto. We must explain creation, sin and judgment before we explain the cross. Nós temos que explicar antes a criação, o pecado, o juízo final, antes de explicar a cruz. The English preacher John Stott O pregador inglês John Stott, writes this in his Acts commentary. ele escreveu o seguinte no seu comentário de Atos: muitas pessoas estão rejeitando o nosso evangelho hoje, não porque elas acham que seja falso, mas porque elas percebem que isso é trivial. As pessoas estão procurando por uma cosmovisão integrada, que faça sentido com suas experiências. Nós aprendemos com Paulo que não podemos pregar o evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou a cruz sem a criação, ou a salvação sem juízo. O mundo de hoje precisa de um evangelho mais amplo, o evangelho pleno da Escritura, que Paulo depois em Éfeso vai chamar de todo o propósito de Deus. Preach the big
Bible story. Então pregue a grande história da Bíblia. In England, this is very important because of postmodernism, Então na Inglaterra isso é muito importante por causa do pós-modernismo. which says there is no big meta-narrative, big story. Então, porque ele diz que não há uma história ampla, completa. So the gospel is the big story. Mas o Evangelho é essa grande história. Thirdly, Então, terceiro, preach the urgency of judgment. pregue sobre a urgência do juízo. Every time I preach the gospel, Toda vez que eu prego o Evangelho, I feel the temptation eu sinto a tentação to avoid talking about judgment. de evitar falar sobre juízo. Do you feel that? Você se sente assim? But we must be faithful like Paul in Athens. Mas nós precisamos ser fiéis da mesma maneira como Paulo foi em Atenas. Especially as preachers, if we stop talking about judgment, Nós, especialmente nós como pregadores, se pararmos de falar sobre o juízo, people begin to forget that judgment will ever come. as pessoas vão começar a esquecer de que o juízo virá. Charles Spurgeon was an English preacher. Charles Spurgeon, que foi pregador inglês, At the end of his life, no final da sua vida, he faced a controversy, a debate. ele se enfrentou uma controvérsia, um debate controverso. Charles Darwin wrote a book, The Origin of Species. Charles Darwin escreveu um livro sobre a origem das espécies Teaching evolutionism. e que ensinava a evolução. Clever people came up with something called higher criticism, doubting the Bible. Então, as pessoas, muitos homens, peritos, criaram a crítica, alta crítica, e aplicavam isso à Bíblia. Charles Spurgeon said, we must be careful. Então, Charles Spurgeon diz, nós devemos ter cuidado. We must preach the Bible and preach judgment and heaven and hell. Nós temos então que pregar a Bíblia, temos que pregar o céu e também o inferno. Charles Spurgeon left his denomination. Então, Charles Spurgeon deixou a sua denominação. He was very sad. Ele estava muito triste. He was a very popular preacher, Ele era um pregador muito popular, but his denomination did not go with what he stood by in the Bible. e a sua denominação não aceitou o seu posicionamento em relação à Bíblia. Now this denomination is very liberal. Então, essa denominação hoje é muito liberal. They believe that homosexual practice is okay. Se uma pessoa com práticas homossexuais for para lá, está tudo bem. Many believe Jesus is not the only way. E muitos creem que Jesus não é o único caminho. Many believe the Bible is not the Word of God. E muitos creem que a Bíblia não é a palavra de Deus. In our generation, we must be faithful like Paul in preaching uncomfortable truth. Nós, assim como Paulo, na nossa geração, devemos pregar coisas que as pessoas se sintam desconfortáveis. Preach the urgency of judgment. Preguem a urgência do juízo. Fourth, preach the need for repentance. E a quarta, preguem também a necessidade de arrependimento. What are we doing when we preach the gospel? O que nós estamos fazendo quando pregamos o Evangelho? Are we just passing on a message? Nós estamos apenas passando uma mensagem? Are we just giving out an invitation? Nós estamos apenas fazendo um convite? Look at verse 30. Então veja o versículo 30. We are giving God's command for all people everywhere to repent. Nós temos a ordem de Deus para que os homens em todos os lugares, em toda parte se arrependam. To do this in front of scary people, like in Athens, takes courage. Então, para fazer isso diante de pessoas assustadoras como aquelas lá de Atenas, tem que ter coragem. Would you be willing to say this to your president? Você diria isso para o seu presidente? God will judge us all and we need to repent. Que Deus vai julgar nossas almas e precisamos de arrependimento? Would we say you need to repent? Você vai dizer para ele, você precisa se arrepender.
This is God's command to everybody through us. Essa é a ordem de Deus a todas as pessoas por meio de nós. Preach the need for repentance. Preguem a necessidade de arrependimento. And lastly, preach the good news of Jesus. E por último, pregue as boas novas de Jesus. When Paul was in the marketplace, Então, quando Paulo estava lá no mercado, he preached the good news about Jesus ele and pregou resurrection. as boas novas de Jesus e também sobre a ressurreição. If we don't think this good news is the best news in the world, we haven't understood it. Se nós não acharmos que esta boa nova é a melhor notícia da terra, nós ainda não a compreendemos. This is amazing news. Essa é uma notícia maravilhosa, We are all idolaters deserving judgment. porque todos esses idólatras merecem o juízo. But God is willing to forgive our sins at the cost of His Son at the cross. Mas Deus deseja perdoar todos os nossos pecados através do seu Filho Jesus na cruz. It seems too good to be true, but it's true. Parece muito boa para ser verdade, mas é verdade. John MacArthur, the American preacher, Então o pregador americano John MacArthur, when he asks what is his job, quando lhe perguntava qual era o seu trabalho, instead of saying I'm a preacher, em vez de dizer eu sou um pregador, he says this: ele disse o seguinte: I tell people eu digo para as pessoas God is willing to forgive their sins. Are you interested? que Deus deseja perdoar os seus pecados. Você está interessado nisso? This is the good news. Estas são as boas novas. Dear friends, see as Paul saw in Athens. Queridos irmãos, vejam como Paulo viu em Atenas. Feel as Paul felt. Sinta como Paulo se sentiu. And do what Paul did. E faça o que Paulo fez. Now we're going to have questions. Então agora nós vamos ter um momento de perguntas. So if you want to write down questions, Você and then pode bring them escrever as perguntas e trazer aqui. forward, or shout out questions. Ou pode falar daí mesmo, em voz alta. What do you think about the way the sermons we have now? Just a topic or textual preaching? What do you think about that? What we have in the Bible, so the question, topical preaching or textual preaching, the normal preaching we should have is the way that God has revealed it in the Bible. Então, o que nós devemos pregar é da forma como Deus revelou a sua palavra. We should give God the microphone. Nós temos que dar a Deus o microfone. He has not given us a dictionary or a concordance. Deus não nos deu um dicionário ou uma concordância. He has given us books to read and go through carefully and sequentially. Então Deus nos deu livros para que nós preguemos através deles todo e com cuidado. But sometimes it's good occasionally to have a series which is topical. Então, mas às vezes é bom também ter uma série que nós chamamos de tópico. In my church, I've just finished a series which is topical on how to make disciples of the next generation. Nós, na nossa igreja, acabamos agora uma série também tópica de como preparar discípulos para a próxima geração. Because often we come to the Bible with a question or an issue. But we need to give God the microphone and listen to things the way that He has told them. Então, às vezes nós vamos para a Bíblia com alguns questionamentos, mas nós devemos dar a Deus o microfone para Ele falar. And that saves me from having my own agenda for my people. Então, isso faz com que eu evite ter a minha própria agenda, a minha própria maneira de pregar para as pessoas. I don't know better than God on what my people need to hear. Porque eu não sei mais do que o meu Deus, o que as pessoas na minha igreja precisam ouvir.
So as a church, we just teach through the whole of the Bible, Então, na igreja nós ensinamos através de toda a Bíblia, book by book. livro por livro. It keeps me fresh. Isso me deixa mais tranquilo. It keeps me humble, struggling to understand the Bible. Isso também me torna mais humilde para que eu compreenda, lute para compreender melhor a Bíblia. So this is a good thing to encourage, but come in the evenings to hear Nick talk more about this. Então isso encoraja a vir no outro domingo para ouvir mais. Does that help? Ele ajudou? Ele respondeu? Yeah. Any other questions? Mais alguma pergunta? A gente vê uma ausência muito grande de pregação no Antigo Testamento. That we need to preach the Old Testament. We see that there are people who preach the Old Testament. We don't see that very often. Okay. So it's not common in Brazil. Okay. Yeah, we need to preach the Old Testament. Sim, precisamos pregar com o Antigo Testamento. De que modo nós podemos então utilizar esse recurso, assim como Paulo utilizou? Qual o caminho, o método mais simples para a gente usar mais o Antigo Testamento na nossa pregação expositiva? We need to begin by reading the Old Testament on our own. Então nós precisamos primeiro ler o Antigo Testamento sozinhos. So I use a Bible reading scheme to read through the whole Bible every year. Então eu uso uma Bíblia para ler a Bíblia todo ano, durante o ano. I read several chapters each day. Então eu leio vários capítulos por dia. Often I'm quite tired. I'm often quite tired as I read in the morning. Ok, então eu procuro um momento quieto para ler pela manhã. I underline things that I find helpful. Eu sublinho algumas coisas que eu acho úteis. And in each chapter I put a star by something that I find particularly useful. Então eu marco algumas partes da Bíblia que eu acho mais importantes. To read the Old Testament more on our own means that we'll think and feel more like Paul did in Athens. Então ler mais e mais o Antigo Testamento nós mesmos vai nos ajudar a nos sentir como Paulo se sentiu. Another thing is to have a book of the Old Testament that you want to look more carefully at each year. Então, outra coisa que você pode fazer também é escolher um livro do Antigo Testamento que você vai olhar com mais cuidado durante o ano. If you are a preacher, plan ahead and say to people, I'm going to preach on Ecclesiastes. Então, se você é um pregador, você pode falar para a igreja, você vai pregar em Eclesiastes. And because you've told people, you have to do it. E pelo fato de você ter dito para elas, então você vai ter que pregar. You put it in your plan for the term, for the year, so you have to do it. Então você vai colocar na sua agenda do ano, eu tenho que pregar aqui. So you think, help! Então, procura ajuda, socorro. But it's good for everybody. Mas vai ser bom para todo mundo. Yeah. Does that help? Ajudou? Tá, Rafael. Paz, eu não sei quanto na Inglaterra, né, na Europa, mas eu queria fazer uma pergunta para ele, como ele vê as denominações, ou enfatizando muito a teoria da prosperidade, como ele vê isso no dia de hoje. Prosperity theology is a false gospel. A teologia da prosperidade é um evangelho falso. Jesus calls us to deny ourselves, take up our cross, and follow him. E Jesus nos chama para tomar nossa cruz, negar a cruz a nós mesmos e segui-lo. The material blessings are in the future. As bênçãos materiais serão futuras, We have every spiritual blessing now in Christ. mas nós temos todas as bênçãos espirituais agora em Cristo. We need to see how cruel this message is. How nasty, cruel.
unkind. Nós temos que ver o quanto essa mensagem é difícil. So it's important to preach against prosperity gospel, to love our, yeah. Então temos que pregar contra esse evangelho da prosperidade. But for those of us who don't preach prosperity gospel, we need to read 1 and 2 Timothy. We need to read 1 and 2 Timothy in the Bible to keep our head in being faithful in preaching the word of God. We can fill a room with prosperity gospel teaching. It may be 1 and 2 Timothy. 2 Timothy. 2 Timóteo. 2 Timothy chapter 4 2 Timóteo capítulo 4, and verses 3 to 5. Can you read that? versículos 3, 4 e 5, que diz: que proíbe casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis. Eu estou no lugar que desculpa. 2 Timothy 4, 3 to 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. We need to preach the word even when people don't want to hear it. Nós temos que pregar a palavra mesmo quando as pessoas não quiserem ouvi-la. Prosperity gospel teachers will gather a crowd, will attract a crowd. E pregadores da prosperidade vão atrair uma grande multidão. But we need to preach the word faithfully. Mas temos que pregar a palavra fielmente. Okay. Tem mais ninguém, não? Ele falou que às vezes ele é tentado a fugir de assunto como o juízo. Pregar expositivamente nos livra um pouco mais dessa tentação de fugir de alguns assuntos como juízo, idolatria, a segunda vinda, arrependimento. Pregar expositivamente nos livra um pouco mais dessa tentação de fugir de alguns assuntos. It does help us avoid that temptation. Let me. Sim, nos ajuda realmente a evitar essa tentação. So last Saturday night, I was doing an evangelistic event in our garden for church. Last Saturday. Então, sábado passado nós estávamos organizando um evento evangelístico na nossa igreja. We gathered a local butcher to do a demonstration of butchery. Yeah. Cutting up meat. Então, nós convidamos um açougueiro para demonstrar sua arte. And the event was Bible and butchery. O evento foi Bíblia e açougueiro. In England, we have to try and be inventive to draw people in. Nós, na Inglaterra, nós temos que ser pessoas muito espertas para atrair as pessoas. The local butcher chopped up cow and lamb and chicken and beef. Então, o açougueiro local ele demonstrou sua arte com carne de gado, de porco, de bode. Our little dog was very happy that the butcher was in our garden. Então, ali a garotinha estava muito alegre olhando o açougueiro. The atmosphere was very relaxed. A atmosfera era muito relaxante. But I knew that to be faithful to God, I had a message. Então, eu sabia que para ser fiel a Deus eu tinha uma mensagem. I printed out Acts 17. Então, eu preguei em Atos 17. I gave it out to people. Eu entreguei às pessoas. I said, look what the Apostle Paul did in Athens. E eu disse, olhem o que Paulo fez em Atenas. I explained that there is a creator. E eu expliquei para eles que havia um Criador. I explained that he will be our judge. Eu expliquei para eles que um dia ele vai ser o nosso juiz.
and I explained that we need to turn to him and be saved. Então eu expliquei que devemos nos arrepender para ser salvos. Now, I needed to cross that pain barrier to give that message. Então eu tenho que cruzar essa barreira para entregar a mensagem. I could have just said nice things and we'd all have a nice evening. Então eu poderia dizer para ele simplesmente coisas legais e ter uma boa tarde. But I was ready to come to Brazil, Mas eu estava me preparando para vir para o Brasil. and I knew I had to be faithful in what I'm telling other people to do here. Então eu sabia que tinha que ser fiel naquilo que eu ia dizer para as pessoas que iam ouvir. After the talk had finished, Depois que terminamos, not many people were interested to find out more. não havia muitas pessoas interessadas em saber mais. The butcher was sure of his own righteousness before God. The butcher was sure he was okay with God without Jesus. Então o açougueiro demonstrou que estava tudo bem com ele e Deus. I gave some tracts out to, some leaflets out to people, Eu entreguei alguns folhetos para as pessoas and that was it. e foi isso. It seems like a failure. Para mim, parece que foi uma falha, ou foi um fracasso. But we know, as we'll see tomorrow in Acts again, Mas precisamos saber, e é o que nós vamos ver em Atos novamente amanhã, it's the Word of God that does the work of God. é a palavra de Deus que faz o trabalho de Deus. I had just put dynamite in their hands. Então eu só coloquei diamantes nas suas mãos. The Word of God is powerful, Que a palavra de Deus é poderosa. but that is a matter of faith. I can't always see that. It's a matter of faith. I can't always see how powerful the Word is. Nós precisamos de fé para eu ver quão poderosa a palavra de Deus é. Okay? Ok? Em português? Bom dia, tenho duas perguntas em uma. A primeira é, Paulo, então, nesse capítulo 17, no trabalho que ele fez no meio dos atenienses, ele estabelece um modelo qual devemos seguir para evangelizar e para alcançar povos não alcançados, gentios e pagãos. E essa é uma pergunta. E a segunda... Yeah. E a segunda é a importância de que nesse trabalho de alcance de um povo não alcançado, o conhecer o povo para você saber em qual, no que você deve falar, qual assuntos você deve abordar, qual a importância disso. Yeah. But it's very important to understand the people that we have in front of us, like Paul in Athens. É muito importante nós compreendermos as pessoas que estão diante de nós, assim como Paulo fez. He was able to study their idols and their philosophers. Então Paulo estudou seus ídolos e também seus filósofos. We see in the book of Acts that he debated and reasoned. Nós vemos no livro de Atos que ele debateu com eles. He didn't just preach. Ele não só pregou. And we need to do the same and listen to the Bible and listen to the people in front of us. Então nós temos que fazer a mesma coisa, ouvir a Bíblia e ouvir as pessoas que estão diante de nós. Double listening. Ouvir duplamente. That is an act of love for the people that we speak to. Esse é ato de amor com as pessoas com quem nós vamos falar. But we do that with these spectacles. Então nós fazemos isso através desses óculos. We know that wherever in the world we go, Nós sabemos que em qualquer lugar que nós formos no mundo, everybody has the same problem. as pessoas têm o mesmo problema. So we go with our eyes open with Scripture, Então quando nós vamos com nossos olhos abertos pelas Escrituras, but to connect with them, we need to understand them. mas para nos relacionarmos com ela, nós precisamos conhecê-las. But we don't stop there. Mas não paramos aí. We talk about Jesus and the resurrection. Aí falamos sobre Jesus e sobre a ressurreição.
Now, the interesting thing in this passage is how long did Paul take doing the listening? Então, o que é importante é quanto tempo Paulo passou nessa passagem ouvindo. It says in verse 16 that he was greatly distressed straight away. E diz no versículo 16 que ele imediatamente se sentiu revoltado. I cannot imagine that he was quiet about Jesus until 3 months later. Eu não fico imaginando se ele conseguiria ficar 3 meses calado para falar de Jesus depois. He didn't even wait until he was sure they could understand. He didn't even wait until he knew they could understand about Ele não Jesus. esperou até que eles compreendessem plenamente quem Jesus era. He talked about Jesus and the resurrection, and they thought he's talking about foreign gods. Então, ele começou a falar de Jesus e da ressurreição. In our church, Jesus. Sorry, is it? Foreign gods, yeah. Jesus and resurrection, foreign gods, yeah. In our church in England, we have lots of Japanese students who Na come. nossa igreja, lá na Inglaterra, nós temos muitos estudantes japoneses. They come to study in our city to learn English. Eles vêm estudar na nossa cidade para aprender inglês. They stay for 6 months to 1 year. Eles ficam de 6 meses a 1 ano. We discuss what we should say to them in the Bible studies that we have. Então a gente discute com eles, discute o que a gente vai falar com eles durante os estudos bíblicos. Should we just talk to them about their culture and talk to them about the idea of a God? Nós pensamos, se falamos só sobre cultura, sobre as ideias de Deus. We've decided that we need to talk about their culture and about the idea of a creator, but we need to talk about Jesus early on as well. Nós achamos que deveríamos falar da sua cultura, a ideia que eles têm de Deus, mas devemos falar também sobre Jesus. We want them to leave our church knowing that Jesus is at the center and is very important. Nós queremos que a nossa igreja saiba que Jesus é o centro. Only 1 or 2 Japanese students have become Christians over the past few years. Apenas 1 ou 2 estudantes japoneses se converteram. But we want them to go home thinking Christians believe Jesus is very, very important. Então, mas nós queremos que eles vão para a casa deles, mas pensando que Jesus é muito, muito importante. We want them to know that the cross is at the center of Christianity. Nós queremos que eles saibam que a cruz é o centro do cristianismo. So do you see the point? How early do we talk about Jesus? I think we need to talk about him early and in our relationship with people, but they may not understand it all very quickly. Mas se a gente começar a falar, nós precisamos falar de Jesus, mas se possível com as pessoas que estamos nos relacionando, mas muitas vezes ainda não vão ter um conhecimento pleno de quem Jesus é. No texto que foi lido, então nós percebemos o apóstolo Paulo, ele dando um passeio ali em Atenas e sondou ali a cidade. Há essa necessidade hoje de nós também sondarmos o local onde nós estamos para sermos mais específicos ou precisos na pregação da palavra de Deus? That is very helpful. Isso é muito útil. Don't just stay in your church building. Não fique só no prédio da sua igreja. Walk around and pray. Ande pelo lugar e ore. And be praying that you would be distressed like Paul at what is going on. E ore para que você se sinta da mesma maneira que Paulo se sentiu lá em Atenas. Let it break your heart, Para que isso venha quebrantar o seu coração. because we need to understand the life of the people that we preach to in order to preach to them. Porque você precisa conhecer
para quem você prega. I say that with hesitation, though, because we need to go around and preach everywhere to everybody. Eu digo isso porque nós temos que ir a todo lugar, pregar para as pessoas em todos os lugares. Even when we don't know anything about the people in front of us, Mesmo quando não sabemos nada sobre as pessoas que estão diante de nós. Hebrews chapter 4 verse 12 says Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz that the word of God is alive and active, que a palavra de Deus é viva e eficaz. and it goes down deep in judging people's thoughts and attitudes of the heart. Que ela penetra profundamente e julga os propósitos do coração. So even if we don't know anything about the people in front of us, Mesmo que você não saiba nada das pessoas que estão diante de você, we know the word of God is able to do the work of God. mas nós sabemos que a palavra de Deus é capaz de fazer o trabalho de Deus In saving people. e salvar as pessoas. É uma pergunta ao amado. Como o senhor explicaria qual era o segredo do crescimento da igreja primitiva? What is the secret of the early church growth? Qual é o segredo do crescimento da igreja primitiva? Well, as we look through Acts, Quando nós olhamos em Atos, we see several answers. nós vemos algumas respostas. One is Pentecost. É o Pentecostes. Another is the risen Jesus Christ ordering mission. E a outra é a razão pela qual Jesus ordenou o trabalho missionário. Another is, what we'll see tomorrow, is the word of God going out and taking life, having life and increasing. The word of God increased. Well, we'll look at it tomorrow. Não, a outra é que nós vamos ver amanhã em Atos capítulo 20. But just one example, Acts 12:24. Mas apenas exemplo em Atos 12, 24. But the word of God continued to spread and flourish. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. So to spread the word of God, Então, espalhem a palavra de Deus. this word has power and life. Porque esta palavra ela tem poder e vida. This word of God spreads through persecution. Esta palavra de Deus ela se espalha também através da perseguição. Acts chapter 8, that's how it went to Samaria. Em Atos 8, nós vemos que é assim que a palavra chega a Samaria. The word of God went to Antioch, and careful planning in that area. So there were mission teams planning to go elsewhere. So the Antioch. Então, a palavra de Deus também chegou a Antioquia e de lá as pessoas saíram para as regiões próximas para levar o evangelho. So persecution and planning were both used for the gospel to grow. Então, perseguição e planejamento, essas duas coisas podem ser usadas para a expansão do evangelho. So that is very encouraging. Isso é muito encorajador. If we find that things go wrong, then God can use that for the advance of the gospel. E às vezes, nós achamos que algo está errado, mas Deus pode usar isso para o avanço do evangelho. But we also see that careful planning is used greatly by God. Nós vemos também que o planejamento cuidadoso pode ser usado por Deus. Does that help? Bom dia, pastor Richard. O que o senhor pensa acerca da teologia bíblica e a sistemática para pregação expositiva? E qual o senhor entende mais confiável para a preparação de sermões e estudos? Para a preparação de sermões e estudos. When we come to the Bible, we
always have a framework in our head already. Quando nós nos dirigimos à Bíblia, nós já temos uma estrutura de pensamento na nossa cabeça. We might have some systematic theology. Nós devemos ter alguma teologia sistemática, We might have some biblical theology mas devemos ter também uma teologia bíblica, to understand a passage in the light of the big Bible story. para compreender aquela passagem à luz de toda a grande história da Bíblia. What we need to see is the importance of different layers of context. Então, o que devemos aprender também são diferentes camadas ou níveis de contexto. Like an onion with different layers of skin. Like an onion with different layers of skin. Como uma cebola que tem diferentes camadas. So we must look in the context of that particular book. Então, nós devemos olhar o contexto daquele livro em particular. Then we need to think about the context of the Testament, New Testament or Old Testament. E depois olhar o contexto do Antigo ou do Novo Testamento. Then we think about biblical theology. Aí, então, devemos pensar pela teologia bíblica. But only then is it good to think about systematic theology. E aí, só aí, então, que nós vamos pensar na teologia sistemática. So don't jump too soon to systematic theology, Então, não vai direto para a teologia sistemática. because the Bible is not a dictionary or concordance. Porque a Bíblia não é dicionário ou uma concordância. But what we need to be ready to do Mas o is que devemos fazer logo allow this particular passage to speak to us and change our framework. e deixar que essa passagem específica fale a nós para que desfaça essa estrutura de pensamento que já temos. We need to remember semper reformanda. We're always being reformed and changed by the Word of God. Então, devemos lembrar o que diz o slogan da reforma. Reforma e sempre reformando. We need to be ready for our biblical theology and systematic theology to change by this passage that we look at in front of us. Esperar que nossa teologia bíblica e sistemática seja transformada por essa passagem que estamos estudando. So it's passage, framework, always checking each other. Então, nós temos que ficar sempre lendo a passagem e a nossa estrutura de pensamento. Josué, mandaram aqui uma pergunta. Diante do contexto atual em que leis são criadas para reprimir a propagação do Evangelho, qual deve ser o comportamento do cristão diante da pregação? Quais mecanismos utilizar para pregar eficazmente o Evangelho? E o que podemos extrair do livro de Atos acerca desse assunto? You see, in our context now, they are making some laws to avoid gospel preaching. So, what can you do to preach the gospel in this situation? What you learn from Acts about that? Well, turn to Acts chapter 4, verse 18. Então, vamos para Atos, capítulo 4, e versículo 18. Can you read verses 18 to 20? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Peter and John were told to stop preaching about Jesus. Então, falaram para Pedro e João não pregarem acerca do nome de Jesus. They said, no, we will carry on. E eles disseram, não, nós vamos continuar. In England, we have great freedoms, but they are now getting smaller. Na Inglaterra nós tínhamos liberdade, mas agora está cada vez menor. And I keep telling my people that we must obey God rather than the government and keep preaching Jesus. Mas eu digo para o meu povo, devemos continuar sendo fiéis a Deus e não aos homens e continuar pregando o Evangelho. And in our prayer meetings, like what carries on in chapter 4, we need to remember Psalm 2, which is quoted. Então, olhando aqui o contexto de Atos, nós temos que lembrar, olhando aqui a oração e o salmo que eles fazem a citação. And pray like verse 29 of chapter 4. You read it? E devemos orar
como diz o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Well, after they prayed, the meeting was shaken. Então, depois que eles oraram, o lugar onde eles estavam foi sacudido. That prayer was wonderfully answered. Aquela oração foi respondida maravilhosamente. And they spoke the word of God boldly. Então, eles falaram, pregaram a palavra de Deus corajosamente. So we mustn't let ourselves think, oh, I must obey the government, that's a Christian principle. Nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades, porque isso é um princípio cristão. Romans 13. Romanos 13. But when it comes to a conflict between us and the government, Mas quando isso nos levar a conflito entre nós e as autoridades, is it something that God has told us that we should do? então é algo que Deus diz que devemos fazer. Well, we should obey God and not men. Devemos obedecer a Deus e não os homens. And it may be at these times that God is strengthening the church to be doing great things in the future. Então é para isso, talvez Deus esteja preparando a sua igreja para fazer isso no futuro. In England, there is lots of laziness in churches, Na Inglaterra há muita preguiça nas igrejas, but now people are thinking, what matters most to me? What is most important for me? e as pessoas estão se perguntando o que é mais importante para mim. So it's a time of the church being refocused and refined in England. Então esse é o momento para que a igreja volte a encontrar o seu foco. And maybe it's the same in Brazil. Talvez este seja o mesmo também no Brasil. Então, bom dia, pastor. Então, muito obrigado por esse momento de crescimento espiritual na palavra. E a minha pergunta é que, em Atos 17, diz que muitas mulheres de alta sociedade entenderam e passaram a seguir Paulo e os ensinos, né? Então, como é a mulher e a pregação expositiva? Como o pastor vê? Qual a referência na sua igreja sobre isto? The pastor said that some ladies from the high society believe they follow Paul. So Yeah. how do you relate to the expository preaching and women? Do you have any reference? I'm not sure about so is the question about how to preach to women? Or A pergunta é sobre como pregar para essas mulheres, seria isso? is it? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a pregação expositiva por parte das mulheres. Então a sua pergunta é como as mulheres pregariam? Não, que a mulher prega expositivamente, né? Com certeza, ponto. Mas como tem sido isso? Eu não tenho, pelo menos a nível pessoal, eu não tenho conhecimento de mulheres a nível nacional ou a nível mundial que pregue expositivamente. Eu não sei porquê. How do you see women preaching expositorily? Because Yeah. she doesn't have any reference of women in Brazil who preaches. Okay. Yeah. Well, there may be a reason for that. Talvez tenha uma razão para isso. Women are encouraged to teach in a variety of contexts in the Bible. Teaching, yeah. Yeah. Women should be teachers. As mulheres deveriam ensinar. Titus 2, women should teach other women. Em Tito 2 diz que as mulheres deveriam ensinar as outras mulheres. 2 Timothy 1 and Proverbs 1, women should teach their children and grandchildren. Em Provérbios, capítulo 1, diz que as mulheres deveriam ensinar seus filhos e seus netos. In Acts 18, we see verse 26, Em Atos 18, versículo 26, we see Priscilla and Aquila teaching Apollos together. nós vemos Priscila e Áquila ensinando a Apolo juntos. So the Bible wants to encourage more women to teach. Então, a Bíblia encoraja que mais mulheres se envolvam no ensino. But there is only one context where there is a restriction on women teaching or preaching. Mas há apenas um exemplo onde
And that's 1 Timothy chapter 2. Então, 1 Timóteo, capítulo 2. Now this is sometimes difficult to hear in our culture. Então, isso é algo muito difícil de ouvir na nossa cultura. But God has given 1 Timothy chapter 2 because he loves us and he loves his church. E Deus ele nos deu 1 Timóteo, capítulo 2, porque Ele nos ama. And he says in 1 Timothy chapter 2 verse 12, E Ele diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, I do not permit a woman to teach or assume authority over a man. e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido. So some teaching roles should be restricted to men in the church. Então, alguns papéis no ensino devem ser restritos aos homens dentro da igreja. That will be something like your Sunday morning gathering, where it seems to say here that men should be in overall leadership and preaching. Talvez nos cultos de domingo, nos ensinos de domingo, talvez seja esse o contexto em que o homem deve ser o homem que esteja à frente do ensino. Now, is this just cultural? Is Paul just talking about difficult women in Ephesus here? E talvez aqui o contexto seja cultural e que Paulo está falando de algumas mulheres que estão causando problema aqui em Éfeso. Well, he goes in 1 Timothy chapter 2 verse 13 and 14 to creation, Genesis 1 and 2. Então ele continua aqui no versículo 12, 13 e 14 falando sobre a criação. He explains that this is not just cultural, it's a creation principle for all time. Mas ele explica então que isso aqui não é só uma questão cultural, porque está falando da criação. This was an order of things even before the fall. Isso é uma ordem das coisas antes que elas fossem formadas. Adam was formed first, then Eve. Adão foi formado primeiro, depois Eva. So men and women are equal before God, equal in dignity and spirituality before God. Então, homem e mulher são iguais diante de Deus em dignidade espiritual, But we have different roles. mas nós temos papéis diferentes. That is true in marriage, Isso é certo no casamento, Ephesians 5, 1 Efésios capítulo 5, 1 Peter 3, 1 Pedro 3, and that's different roles in the church as well, e há também papéis diferentes na igreja. 1 Timothy 2. Então, 1 Timóteo capítulo 2. So in our churches, we should encourage and equip more women to be teachers. Então, na nossa igreja devemos encorajar e preparar mais mulheres para o ensino. But we need to help women to flourish with the roles that God wants them to be doing. E nós devemos também ajudá-las nos papéis em que Deus as colocou para fazer. I know this might sound difficult or new for some people, E isso talvez soe difícil para algumas pessoas, but we must listen to what God is saying to us in the Bible. mas devemos ouvir o que Deus está nos dizendo na palavra, na Bíblia. I would love to talk more if that's a help personally. Eu gostaria de então poder conversar com a irmã mais, se isso lhe ajudar mais pessoalmente. Bom dia, pastor. Eu gostaria de saber que hoje em dia nas nossas igrejas, na maioria das igrejas, nós temos visto a idolatria por entretenimento. Muitos jovens estão cercados por entretenimento dentro das igrejas e até mesmo alguns líderes incentivam isso, eventos que não têm nada a acrescentar acerca das Escrituras. E a pergunta é, o que fazer diante de tão triste realidade? A segunda pergunta é como ir até mesmo contra um líder espiritual que incentiva isso quando nós percebemos que não é algo pautado nas Escrituras. So the leaders organize some event that doesn't have to do with the Bible, teach anything about the Bible, just entertain the young people. So Yeah. how can you deal with that and face these kind of leaders that just entertain? I think we need to go back to 2 Timothy chapter 4 and see what God has told us to do. Então, acho que nós devemos voltar lá a 2 Timóteo, capítulo 4. Chapter 4. And God has told us to preach the word even when people don't want to hear it.
lá diz que devemos pregar a palavra mesmo quando as pessoas não queiram ouvir. Now, we all want people to have fun. We all want people to be happy and to enjoy themselves. Nós queremos que as pessoas se divirtam, God is a God of enjoyment. porque Deus é Deus que traz contentamento. So 1 Timothy chapter 6 verse 17, Em 1 Timóteo 6, so 17, 6:17, that God provides us with everything for our enjoyment. Yeah. Timothy 6:17. Diz aqui, em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. So we need to say that to live for entertainment is wrong, Então nós precisamos dizer que viver só pelo entretenimento é errado. but God is good and gives us everything for our enjoyment. Mas Deus, ele faz tudo de bom para o nosso aprazimento. But the most enjoyable part of a youth meeting Mas a coisa que traz mais prazer no encontro de juventude, jovens, is to enjoy the sweetness of the Word of God. é apreciar a doçura da palavra de Deus. It's very easy in a youth meeting to say, right, we will have entertainment, fun. Então é muito fácil no encontro de jovens dizer, vamos nos divertir. I say, oh, now the Bible. E aí depois assim, agora é a Bíblia. And we are giving a message by doing that. Nós estamos passando a nossa mensagem fazendo isso. We can enjoy lots of good things, Nós podemos curtir as coisas boas, but this is the greatest pleasure and the happiest enjoyment in the mas Scriptures. esse aqui é o que nos dá mais prazer. Jonathan Edwards was a theologian. Jonathan Edwards was a theologian. Jonathan Edwards, yeah. Jonathan Edwards, que era um filósofo, And he had wrote some wonderful things about happiness. ele escreveu uma das coisas mais maravilhosas sobre a felicidade. And he was saying, well, you think you are happy in this way? Ele diz assim, você acha que é feliz desta maneira? And he said, look, God is the one who will make you truly happy. Ele disse, agora olhe para Deus, que Ele é que vai te tornar verdadeiramente feliz. So as we fight against entertainment theology, E quando nós estivermos lutando contra essa teologia do entretenimento, we need to remember the doctrine of creation and enjoyment as well. nós devemos lembrar da doutrina da criação e do prazer também. Yeah. So shall we just finish by having 5 minutes to pray together? God has spoken to us in what we have seen in Acts 17, and pray that we would see as God sees, feel as God feels, and do as Paul did in Athens. Então vamos aproveitar uns 5 minutos para orarmos em Good. pequenos grupos, pelo que Deus tem nos mostrado através da sua palavra, e nos sentirmos, vermos como Deus vê, nos sentirmos como Deus se sente, e fazemos o que Deus quer que façamos. Thank you.